E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar na videoaula sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é o conjunto formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Bom, vamos lembrar então, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá? Então eu tenho aqui o 5 décimos. Pode ser escrito na forma de fração. Um número misto, 1 inteiro e 3 sétimos, pode ser escrito na forma de fração. Uma dízima periódica, 0,3333333 infinitamente, é 1/3. É a fração 1/3. Tá? Bom, todos eles são números racionais. Os números racionais são aqueles números que são formados, então, por dízima infinita e não periódica, diferente da dízima periódica. Aqui é uma dízima infinita e não periódica. Ali depois do 7 eu não sei que número é, a minha calculadora me deu só até ali. Tá? O número π é também um número irracional, pois ele não tem um período, ou seja, aqui não tem uma repetição. Ok? Uma dízima periódica você tem uma repetição, por exemplo, 0,123, 123, 123, isso é uma dízima periódica. É considerado um número racional. Eu consigo escrever ele na forma de fração. E esses eu não consigo escrever na forma de fração. Para eu determinar a raiz quadrada de 5, eu consigo determinar isso por tentativa e erro. Tá? A gente chega nesse número por tentativa e erro. Tá? Dessa forma, então, eu posso escrever um diagrama aqui do conjunto dos números reais. Então, eu tenho aqui os números racionais unidos, então, com os números irracionais. Tá? Se eu juntá-los, eu vou ter o conjunto dos números reais. Aqui dentro, eu tenho, então, todos os números contidos dentro do conjunto dos números racionais. Eu tenho todos os números inteiros. E contido dentro dos números inteiros, eu tenho todos os números naturais. Tá legal? Então, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos conjuntos dos números racionais. Bom, raízes não exatas. Quando a gente fala, então, de números reais, a gente tem todos os números em volta dele. O que não é número real? O que não é número real? Não é real. Raiz quadrada de -1, por exemplo. Para os números reais é impossível calcular raiz quadrada de -1. Outro número que não é real. 7/0. Essa fração para a gente, dentro do conjunto dos números reais, não existe. Então, esse número não é número real, esse número não é número real. Tá? Raízes não exatas. Bom, vamos resolver essa raiz quadrada, então. Aquele que é a raiz quadrada de 49 centésimos. Eu posso, então, escrever esse número na forma de fração, 49 centésimos. Logo, eu vou obter a raiz quadrada de 49 no numerador, dividido pela raiz quadrada de 100 no denominador. Então, eu tenho ali, na verdade, 7 décimos. Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 100 é 10. E 7 décimos, já que nós começamos aqui com um número decimal, é nada mais, nada menos que 0,7. É assim que a gente representa o numeral 7 décimos. Quando eu falo da raiz quadrada de 13, aí você vai assim, professor, raiz quadrada de 13 não é exato. Eu não consigo tirar um número natural vezes ele mesmo que dê 13. Tá, mas você sabe quem são os números. Qual é a raiz quadrada exata que vem antes dele? Raiz quadrada de 9, que vale 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 elevado ao quadrado dá 16. Então eu sei que a raiz quadrada de 13 é um número que está entre 3 e 4. 3, alguma coisa. Tá? Aí, se você vier e resolver, então, 3,5 elevado ao quadrado, você vai multiplicar 3,5 vezes 3,5.
Você vai encontrar 12,25. Está próximo de 13? Tá, mas pode ser que seja mais próximo. Se você, então, efetuar o produto 3,6 vezes 3,6, você tem aí, então, 3,6 ao quadrado. Você vai chegar no número 12,96. Tá? Tá próximo do número? Tá, bem próximo. 3,6, ó. Eu poderia parar aqui e dizer que raiz quadrada de 13 é aproximadamente 3,6. Poderia parar tranquilamente, tá? Mas eu também posso usar uma calculadora, assim como eu fiz, e escrever o número da raiz quadrada de 13, que seria, na verdade, para a gente, vou até colocar aqui ele de vermelho, seria assim, ó, 3,6055, anotei aqui, 1, 2, 7, 5, 3 pontinhos. Com a calculadora acabou. Então, ó, cuidado, porque às vezes, numa tentativa e erro, pode vir alguns números sequentes. Olha só que interessante, apareceu o 5 3 vezes. Então, você poderia ficar erroneamente, parar a tentativa e erro ali e falar assim, ah, esse número é um número racional. Olha, apareceu uma dízima periódica. Ops, olha lá na frente. Já não é mais. Tá? Então, a gente tem aqui uma raiz quadrada de número irracional, a gente resolve isso por tentativa e erro. E a raiz quadrada de um número racional, ó, 49 centésimos, lembra? Que número decimal exato é número racional. Eu consigo resolver, então, de uma forma até relativamente fácil.